Como crescer a parede de tijolos? Realmente não é diferente de um bloco ou parede de tijolos. O que difere está no tipo de tijolo cerâmico. Teremos tijolos ou tijolos cerâmicos do tipo portante e os de fechamento ou compartimentação. Bem, mas qual é a diferença? Trata-se de saber se a parede que construímos suportará cargas ou servirá apenas para fechar uma abertura ou dividir uma sala. Suporte de carga. Chama-se parede de suporte ou parede de suporte as paredes de um edifício que tem uma função estrutural, ou seja, aqueles que suportam outros elementos estruturais da edificação, como arcos, abóbadas, vigas ou vigas de piso ou teto. Se nossa parede não conterá vigas ou colunas para descarregar as cargas dos pisos e tetos superiores, devemos necessariamente usar alvenaria de suporte. Quando temos esta estrutura, podemos simplesmente fechar o buraco ou abertura com os tijolos que mostramos no vídeo e que servem apenas para fechar as divisórias. Argamassa. Para colar os tijolos podemos usar uma grande variedade de produtos e misturas. O que tentaremos cuidar é a primeira e a última fileira. A primeira camada será assentada com areia e cimento na proporção de 3:1, acrescentando a mistura em um aditivo hidrorrepelente para repelir a possível ascensão de umidade por capilaridade do solo. Na última fileira, exatamente onde ela encontra o teto ou uma viga tipo corrente, também faremos essa junta com essa argamassa, agora sem o aditivo, mas cuidando se for um prédio para deixar a junta de dilatação que o engenheiro indica a nós. Devido ao esmagamento ou compressão da estrutura devido ao peso dos pisos superiores. Não nos interessa tanto isso, é um cálculo de engenheiro e só para os andares mais baixos e num prédio com muitos andares. O restante do curso pode ser feito com argamassa de alvenaria, seja para ser preparada no local ou pré-misturada, pronta para uso. As proporções no primeiro caso são 4:5 areia, 1 cimento de alvenaria, com mistura. As proporções neste caso são 6 areia, 1 de cal hidráulica, meio cimento Portland. Adesivos especiais. Estes produtos permitem uma forma rápida e fácil de colar os tijolos cerâmicos, cobrem 2 metros quadrados de parede na sua apresentação de 3 kg, embora facilitem muito o levantamento, devemos ter cuidado com a temperatura ambiente das superfícies tanto no verão como no inverno. Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus Celsius, por exemplo nas manhãs de inverno. Temperaturas de superfície superiores a 30 graus Celsius. Por exemplo no verão uma parede exposta ao sol. Não aplicar com exposição direta ao sol, vento forte, chuva ou risco de chuva. Não adicionar cimento, água ou qualquer tipo de aditivo. Pendicolas. Estes servem para fixar o fio e consistem num fio colocado nas extremidades da parede a levantar, perfeitamente aprumado e numa das faces onde se encontra a parede. Por meio de cães ou ganchos, um fio é apertado e corre perpendicularmente aos cursos da parede. De preferência respeitando o nível horizontal dos cursos. Existem outras formas de apertar a chaura ou linha, há quem prefira fazê-lo com a luz do nível do laser, instalar mesas ou réguas nas pontas e amarrar a linha ali ou colocar a linha diretamente nas fileiras, enrolando com um tijolo. Como eu disse, existem muitas técnicas, aqui, sugiro aquela que será mais útil para você, para aprumar e nivelar a parede. O assento da primeira fila. Como eu disse antes, é importante usar uma argamassa impermeável. O mais comum é com um aditivo à prova d'água. Faremos uma camada não superior a 2 cm na viga ou suporte onde levamos a parede, conseguindo uma barreira de impermeabilização. Isso é feito para evitar aquelas cascas de tinta irritantes ou a afetação da umidade da fundação. Então podemos continuar com argamassas comuns, mas sempre cuidando para que os tijolos ou ticolos se ajustem ao nível. Sinto-me identificado com seu comentário, tenho certeza de que muitos de nós lhe dirão o mesmo. Hoje estou construindo meu segundo andar, nos seus vídeos encontro muitas informações vitais, continue assim. Vendo suas explicações de como alinhar, como revogar, como montar os ferros. Enfim, a inspiração veio de seus vídeos. Muito obrigado. Eu sou Marcela de Montevidéu. Como construir paredes com tijolos. Antes de começar com como levantar a parede de tijolos, é importante que conheçamos os rendimentos deles. As informações sobre como fazer uma parede seriam inúteis se não pudéssemos calcular a quantidade necessária para a tarefa. Ok, então primeiro precisamos definir como vamos levantar o muro. Temos muitas maneiras, mas vamos lidar apenas com 2. Parede inteira ou meia parede. Para o primeiro caso, são necessários 114 tijolos por metro quadrado, enquanto para a meia parede, 57 tijolos. Como levantar paredes em linha reta. Embora existam várias maneiras de levantar e aprumar uma parede, abordaremos 2 neste pequeno vídeo, a régua e o pendicola.
O mais popular e comum é o primeiro. Consiste em tapar duas ripas de madeira alinhadas em todas as suas faces com um nível ou prumo. Entre as ripas é colocada uma ponte de fio ou chaura, de forma a marcar por onde passará a parede e a altura e nível desejados. Ele será levantado após o nivelamento da primeira fiada horizontalmente, nivelando a alvenaria. Dependendo da solicitação mais ou menos, a quantidade de argamassa de junta será variada. A parede é levantada tentando não tocar no fio. O pendicola consiste em puxar um fio do chão até a altura que se quer levar a parede, e tal como as ripas, é a prumo e é colocado um fio, de ponta a ponta, para servir de referência para a elevação da parede. Pranchas. Se você prestar atenção, saberá que a articulação, tanto vertical quanto horizontal, não deve ultrapassar 2 centímetros. Cada curso elevará a altura do tijolo, cabeça, mais 2 centímetros. Com este cálculo podemos quantificar as linhas necessárias até os lintéis e vigas. Se necessário, reduziremos a espessura da junta horizontal e vertical para acomodar o tamanho das aberturas e o comprimento e a largura da parede. Um exemplo, se os tijolos tivessem 5 centímetros de largura e a abertura tivesse 2,05 metros de altura, bastaria dividir esses 2,05 por 0,7, tijolo mais junta, então precisaríamos de 30 fileiras para chegar à altura da porta. Este modelo de blocos deve ser completamente molhado antes do uso. Isso se explica pela sua característica absorvente. Por isso não é bom que a argamassa, a material de assentamento, desidrate para ou acelere sua reação química, a fixação. Não nos deteremos muito no tema das misturas e nos referiremos aos mais comuns. Cimento de alvenaria. 5 a 7 partes de agregado, areia. 1 de cimento de alvenaria. Pode ser usado como substituto do cimento de alvenaria mistura de cal. A proporção pode variar de 5 a 12 partes de agregado. 1 de cal hidratada. Cimento Portland normal médio, CP40. Ao misturar com água limpa, deve-se obter uma argamassa plástica pouco líquida ou excessivamente dura. O exemplo a seguir mostra o que é conhecido como meia-parede. Esse tipo de configuração é o mais popular por seu bom desempenho e excelente custo-benefício. Obtém-se melhores resultados mecânicos e de compressão do que com alvenaria cerâmica oca, sendo excelente para paredes portantes de tectos de betão, tectos mistos ou metálicos. Não tenho nada além de gratidão. Recuperei um imóvel que estava prestes a ser derrubado com umidade crescente. Meu primeiro investimento, graças a esses vídeos, aos seus ensinamentos, consultei-o mais de uma vez e você me respondeu sem problemas. Cortei a parede e fiz a camada impermeável em todas as paredes e depois de um ano consegui fazer também o piso com polietileno de 200 microns. Tudo que aprendi e coloquei em prática foi através desse canal. Obrigado e obrigado. Evitar umidade com meu vizinho. Quando planejamos construir próximo ao muro de um vizinho, precisamos levar em conta alguns cuidados. Planejar como vamos lidar com o ruído não é menos importante do que a umidade. A umidade que esta parede pode causar ao nosso vizinho vamos focar-nos neste vídeo e com uma solução muito simples. Instale um nylon para que a umidade não passe. Este nylon como barreira de umidade e vapor pode ser de 100 a 200 microns, mas cabe no nosso orçamento, quanto mais grosso melhor. Após colocar o nylon na parede do vizinho, vamos colar sua base com emulsão asfáltica. Isso também servirá como uma barreira para que a umidade capilar não suba do solo até a nossa parede. As 2 primeiras fileiras de parede, vamos criá-las com mistura à prova d'água. Argamassa impermeável. É preparado com 3 partes de areia média, 1 parte de cimento Portland. E à água adicionaremos um aditivo conhecido como hidrorrepelente. Na Argentina chamam de cereja, no Brasil Viapol, no Uruguai Retracua. O nome genérico é aditivo hidrorrepelente para argamassas. Continuamos a levantar a parede após estas 2 fiadas com a argamassa tradicional, tendo cuidado de adicionar reforços de ferro de 6 mm a cada 10 fiadas. As paredes devem ser separadas 2 centímetros, mas é essencial que a água da chuva não entre nesta cavidade. Por esta razão, cobriremos esta parte com o telhado e deixaremos alguns orifícios auxiliares para respirar para melhorar a secagem. Suave. Resolvemos de forma econômica e rápida a umidade que pode surgir ao se construir um muro em frente ao muro do vizinho. Nos encontramos em outro vídeo. Obrigado. Um beijo.